Isso aí, feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. O Desenrolando Podcast está bombando na rede social. Tudo por causa desse menininho aqui, esse vascaíno, Romulo Ladaim, meu fiel escudeiro, estamos juntos sempre nessa batida. E hoje, com mais um papo sensacional para você que está acostumado a nos ouvir. Vamos falar hoje aqui com o Felipe Cesana, da FIS Gestão em Agronegócio. Algo totalmente diferente do que você está acostumado a ver na sua televisão. Você vai ver aqui hoje no Desenrolando Podcast. Felipe, obrigado pelo, a oportunidade de você tirar um minuto desse tempo, você que está aí bombando nas gestões de fazenda, propriedades rurais e fazendo tudo que você vai explicar para quem às vezes não entende que existe, porque eu mesmo estava tudo por fora. Sou produtor rural. Eu imaginava que existia, mas eu não sabia que era aqui tão próximo da gente. Ter pessoas igual você no mundo do agronegócio tão próximo da gente aqui na nossa região, no estado do Espírito Santo, né, Romulo? Então, assim, cumprimenta a galera, dá um alô a todo mundo, porque as pessoas querem entender o que é essa tal da FIS Gestão em Agronegócio. É assim mesmo? É assim mesmo, Maurinho. Primeiramente, agradecer aí, né, pela oportunidade a você, ao Bruno, a todo mundo. Eu sou linharense, né? Minha família é da família Cesana, eu nasci em Linhares, fiquei um período fora estudando, né? Então me formei em medicina veterinária na Universidade Federal lá do Tocantins, depois fui fazer um mestrado na USP lá em São Paulo, vim trabalhar com as empresas multinacionais e criamos a FIS. A FIS Gestão é uma empresa de gestão técnica gerencial. Nós vamos lado a lado com o proprietário, cada dia respeitando os seus objetivos, do seu patrimônio e dos seus resultados, mas realmente é transformar a fazenda em uma empresa onde a gente consiga, com objetivo, com propósito e realmente com processo e pessoas, conquistar os resultados. Então a FIS é uma empresa que nós nascemos em 2015, hoje estamos aí em vários estados e propriedades no Brasil, mas buscando cada dia mais profissionalizar as fazendas aí. Então nós vamos falar um pouco do nosso trabalho, dos nossos resultados e agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui hoje. Sensacional. Show de bola. É um mercado bem interessante, né? Aqui no podcast a gente já recebeu vários personagens que orbitam em volta do agronegócio, né? Da tecnologia, a barista que prepara o café. E agora a gente está recebendo uma pessoa que trabalha com a gestão, com a administração. Fala um pouco mais sobre como é o funcionamento do seu trabalho, o que você faz, assim. Hoje, como que é o nosso trabalho? Assim, a gente tem uma metodologia bem clara de trabalhar na fazenda, né? É muito injusto da minha parte, da nossa parte, da equipe, chegar numa propriedade rural e falar qualquer coisa sem antes entender aquela propriedade rural, né? Existe um desafio muito grande que é tirar do papel, né? Papel hoje em dia aceita tudo. Então, assim, qual que é o nosso trabalho? Qual que é a nossa metodologia? A gente entra na fazenda fazendo um diagnóstico, então a gente conhece realmente o ponto atual daquela fazenda, onde ela se encontra em 6 pilares que a gente trabalha, que é o six box da fazenda. Então a gente conhece como que são os perfis das pessoas daquela fazenda, quais processos ela tem estabelecido, quais são os resultados financeiros. Se ela é uma produtora de café, por exemplo, quanto custa meu saco de café por hectare produzido? Qual é o meu resultado líquido por hectare que eu tenho? Meu patrimônio está crescendo ou ele está depreciando? Para onde que eu estou indo? Então a gente estuda todo esse cenário da fazenda dentro do diagnóstico e a gente realmente conhece quais objetivos nós precisamos traçar naquela fazenda. Então nós vamos para uma etapa chamada de implantação básica bem feita, onde a gente vai potencializar os bons resultados e vai tirar as principais objeções daquela propriedade, vai preparar ela para uma gestão. Porque gestão é um processo, é uma metodologia, é um caminho, né, onde a fazenda precisa ter número, meta e saber realmente onde ela quer chegar. Onde que eu vou chegar com o meu patrimônio? O que eu desejo de extração de resultado financeiro nessa fazenda? Eu quero quanto sobre aquilo que eu tenho empregado de patrimônio? Claro. Então a gente desenha uma implantação, depois dessa implantação que a gente se conheceu, que o proprietário está alinhado, que a gente começou a ter os primeiros controles, as primeiras capacitações das pessoas, os processos, a gente desenha uma visão a médio e longo prazo para essa fazenda, que é um planejamento estratégico. Então eu vou falar para você, Maurinho, daqui 10 anos sua fazenda vai estar produzindo tanto de saca por hectare, nós vamos tantas arrobas por hectare, nossa meta é essa, nós precisamos dessas pessoas com esse processo. E a gente caminha nesse planejamento, onde a gente vai validando isso com a nossa assessoria mensalmente. Sim.
e a cada trimestre fazemos cheque de metas, uma vez por ano a gente fecha o ano e replaneja o ano safra desse cliente. Então a nossa metodologia é bem clara, bem simples, a gente tem uma equipe hoje multifatorial, onde são profissionais de diversas áreas, porque a fazenda ela é o quê? Uma fábrica a céu aberto, plurianual, multifatorial, que você precisa ter diversos conhecimentos. Se a gente parar para pensar qual que é o meu maior ativo da fazenda, é o solo. Claro. E quem hoje pensa em cuidar de solo no Brasil? Então hoje são 0,5% dos proprietários que cuidam de solo no Brasil, que é o seu principal ativo. Se você é um pecuarista, por exemplo, seu principal ativo, além do solo, é o qual? O seu rebanho. Então, quanto de arroba você tem por hectare? Quanto de número de rebanho você tem? Quanto que esse rebanho realmente expressa de resultado? Um exemplo prático, 70% do resultado financeiro da fazenda depende de um indicador, que é ganho médio diário em pecuária de corte. Então, tem que saber, meu boi ganha peso todo dia? Quanto de arroba eu produzo? Quanto de carne por hectare eu produzo? A mesma coisa no café. Então, assim, qual é o meu potencial que essa lavoura tem, que é meu segundo maior ativo dentro da minha terra? O que eu vou expressar de resultado? E eu preciso trazer isso para a mão. Então, realmente, esse é o trabalho. Rapaz do céu. É rojão esse aqui. Esse homem hoje nós vamos sacudir. O povo tá assistindo. Vocês estão vendo? A gente não tá trazendo menino aqui não, rapaz. É nego que tá 1000 anos luz na frente dos proprietários rurais. Mas assim, eu ouço falar disso 24 horas. Hoje tudo dentro principalmente não só do agro, né? A gente acorda e dorme com um cara querendo te botar em palestra de gestão. Vamos resumir assim. E os produtores, quando eles resolvem aderir vocês, porque vocês tem exemplos de resultado, né? O cara está no início, ou de fato ele quer alguém. Não é que ele quer alguém para tomar conta da propriedade dele, não. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, porque às vezes o cara está de uma forma que ele já não está tendo mais lucro, aí ele procura. Hoje vocês estão mais nisso, em uma pessoa que quer que você chega para poder organizar a casa, ou os produtores de fato já estão buscando isso como uma estratégia de investimento dentro do negócio? Maurinho, hoje a gente tem os dois lados da moeda, mas vou te falar números e números reais, né? Nós temos um único benchmark hoje no Brasil de fazenda que chama Integra, de um amigo nosso, Antônio Chá, que é lá do Paraná. O ano passado foi avaliado 1.200 fazendas, ou seja, uma vez por ano, 1.200 fazendas enviam os seus dados, ele compila esses dados e dá uma resposta de onde a sua fazenda está perante esse universo. 90% das fazendas no Brasil hoje, elas não têm resultado financeiro positivo. Olha esse dado que interessante. Então, geralmente, a gente busca o médico quando? Quando a gente está morrendo, né? Então, a gente é muito imediatista no Brasil. Se você vai pegar o japonês, ele amola o machado 9 anos para ele cortar uma madeira que vai gastar 1 ano. No Brasil é o contrário, né? A gente vai cortando, batendo, se batendo e esquece da estratégia. Então, assim, o proprietário hoje, ele tem 2 caminhos. 90% das fazendas que são essas que não têm resultado financeiro, elas vão ser extinguidas em 10 anos se você não mudar a sua gestão. Então, hoje, a pressão de mercado é muito forte. Por quê? Quanto custa um alqueire de terra hoje na nossa região, por exemplo, no sudeste do Espírito Santo? Quanto custa hoje o que o patrimônio está envolvido ali? Então, geralmente, o que era a empresa, o nosso sistema? Era tocada, né? Era tudo no achismo. Quanto eu gasto por hectare? Eu acho que é tanto, eu acredito. Não, e hoje não tem como, as margens estão muito apertadas, né? Então, a gente precisa fazer realmente um retorno financeiro dessa propriedade. Então, nós estamos hoje enxergando 2 cenários muito positivos. O proprietário, ele vem buscando sim aderir novas tecnologias, o produtor também sempre foi muito enganado, né? As multinacionais, muitas empresas trazem tecnologias que muitas vezes não são aplicáveis. Então você acaba tendo desembolso, tendo gasto e não tendo resultado. Quanto dinheiro já gastei com um trem que não precisa? Exatamente. Então, assim, as nossas relações eram muito comerciais, né? Era muito de relacionamento. Hoje o produtor já começou a ficar um pouco mais esperto, falar, cara, eu preciso ter relações produtivas, de resultado. Então, esse é o nosso trabalho. Legal. A gente vem buscando, mas geralmente nós somos chamados quando? Quando a gente encontra situações muito depreciadas. Vou dar um exemplo de um produtor aqui de Linhares, não vou citar o nome, mas a gente pegou uma propriedade dele, né,
fora de Linhares, no estado do Mato Grosso, 50 mil hectares que o resultado líquido era menos 4% de lucratividade. Ele gastava 11 milhões de custeio por ano e tinha um resultado negativo de 4%. E a gente veio fazendo um trabalho para reverter isso, e os números estão aí na DRE fiscal e contábil para mostrar para todo mundo da onde a gente saiu, para onde a gente foi. Fácil nada é. Quem te prometeu um caminho fácil em fazenda não conhece de fazenda. Com certeza. Mas hoje também a sucessão é algo muito pressionado. Por quê? Porque o cara precisa realmente extrair resultado financeiro, Maurinho. Porque o dinheiro está valendo muito dinheiro. Muito. Quanto que hoje estamos na Selic? Estamos falando de 14,5% na Selic. Então, assim, dinheiro está com valor e a cada dia vai ter mais valor. Principalmente nesse cenário político de instabilidade, ninguém quer arriscar. E a fazenda é um negócio muito seguro, né? Se a gente olhar quanto que a gente... Felipe, como que a gente avalia financeiramente uma fazenda? Cara, é igual qualquer coisa na nossa vida. É caixa, é DRE, que é o exercício do ano, e o balanço patrimonial. Se você pegar e olhar quanto que você compra uma terra e quanto que ela vale ao longo dos anos, a valorização patrimonial é um negócio legal. Só que isso também está se diminuindo. Antigamente se dobrava muito mais rápido de preço as coisas. Verdade. Então eu preciso extrair produção, preciso saber quanto tem. Hoje mesmo compartilhei um projeto aqui de Linhares, do Lucas Fantoni, por exemplo, um projeto de pecuária. Amigo nosso. Amigo nosso, um irmãozão nosso Lucas, aí. Abraço pra você. Lucas é um cara fantástico, né? A gente tem um projeto que estamos iniciando com ele aqui, café, peixe e boi dentro dessa propriedade, onde a gente vai tirar 2,5%, 3% de rentabilidade ao mês. Então, assim, o que hoje dá com segurança 2,5%, 3%? Então, realmente, a gente tem como ter resultado financeiro, só que exige um trabalho profissional. Se você pegar o cara hoje, infelizmente, a mão de obra, a cultura da fazenda, ela é muito ainda amador. Então, Felipe, se você me perguntar qual que é o maior limitante do agronegócio, é educação, Maurinho. Educação desde a estratégia do produtor, de quem está envolvido no meio do caminho e quem está lá no operacional. É muita coisa envolvida até na política pública. Eu, Rômulo, a gente é muito, né? Além da gente não viver do Desenrolando Podcast, a gente tem alguma coisa dentro da política pública que a gente estuda e aprende. Esse homem entende tudo e mais um pouco da parte de política pública. E quando você fala de educação no campo, são coisas que nós não estamos mudando de assunto porque entra dentro do seu assunto da cultura, né? Da cultura. Eu falo muito isso, que a curva de aprendizagem da educação é um curso que a gente fez, até do Renova BR, que eu, Lucas Escaramuça, João Carlos, fizemos coisa, esse menino aqui, se Deus quiser, faz também. A curva de aprendizagem de criança no ensino infantil, eu já falei isso aqui nesse podcast, mas né, nunca falei isso com você, Felipe. Ela é assim de 0 a 5 anos. Curva de aprendizagem. Nosso menino, você tem filho? Sim. Então, ela aprende tudo até 5 anos. Quando chega em 5 anos, começa a ser assim. Aí você tem X colaboradores lá no Mato Grosso, você tem em Linhares, você tem em Tocantins, em onde é que seja, e esses colaboradores nossos, as mulheres deles, que poderiam estar trabalhando dentro da propriedade, não podem contribuir, porque elas têm que cuidar dos meninos, certo? Aí a política pública não chega, eles não mandam a criança para a escola, no ensino infantil, aí ela chega lá na frente com dificuldade de aprendizagem, porque ela vai entrar direto na alfabetização, e você perdeu 5 anos de trabalho, receita e capacitação para uma família rural, que é onde que eu sei que eu também tenho colaborador, e eu sei a dificuldade que é de capacitar. Exatamente. E a gente sempre fala de política pública, e as pessoas às vezes não entendem a importância que poderia ter um conjunto de pessoas igual você e vários outros para trazer essa realidade, e que daqui 15 anos, porque esse trabalho seu não é imediato dentro de uma propriedade rural, mas com 10 anos, que você vai começar a ter um resultado mais positivo, igual essa fazenda de menos 4%, para você entender o que eu estou querendo dizer. Menos 4% de receita, sendo que ele poderia estar 3% positivo, certo? Ao mês, né? Fazendo isso. Aí uma rentabilidade muito boa. Uma rentabilidade boa. Em 10 anos, o menininho que nasceu, com mais 5 anos, poderia ser voando dentro de uma aprendizagem e ajudar dentro dessa fazenda que hoje não tem. Aí você tem hoje, nós todos produtores rurais, excelentes pessoas em capacitação de colaboradores,
e a sucessão ali dentro a gente não está conseguindo porque não tem ninguém para repor que poderia ser interno dentro da propriedade. Maurinho, é assim, você falou, é o que eu acredito, e eu vou um pouco até mais além, tá? É uma questão de saúde pública, sabe? Sim. A gente não se preocupa, por exemplo, vamos pensar num vaqueiro. Quanto que dói o corpo desse cara de trabalhar o dia inteiro, sol, chuva, em cima de um cavalo, sabe? Você imagina nós que temos uma educação, temos uma família, temos uma base, temos uma saúde, temos um equilíbrio. A gente ainda tem nossos altos e baixos como ser humano, né? Com felicidade, com alegria, com tristeza. Você imagina um cara que está ali, sol a sol, dia a dia, que a gente tem que pensar na qualidade da saúde daquela família, entendeu? Então, isso assim, aí. às vezes a gente fala, mão de obra no agro não existe, não tem, não é isso, mas o que que eu de fato faço para essa mão de obra se capacitar, entendeu? Assim, falar que faz, todo mundo fala, eu acho que eu sou o melhor, você acha que é o melhor, todo mundo se acha o melhor, mas o que que a gente realmente faz de fato para educar o campo, para realmente ensinar a tecnologia? Para retroalimentar Exatamente. essa mão de Então, obra. assim, o que que eu cuido da alimentação? Por exemplo, esse exemplo do Mato Grosso, nós fizemos casa para todo mundo, água de qualidade, nós fomos cuidar da É isso aí que eu tô alimentação falando. das pessoas. A gente foi vestir uma camisa nessa pessoa É um e falar, meu ecossistema. irmão, em você torno veste da essa fazenda. camisa, é uma empresa, você precisa outra coisa. A gente no Brasil fica muito no modismo, na conversa fiada. Cara, qual que é uma fazenda que tem felicidade? Aquela que tem lucro, meta, objetivo, todo mundo ganha dinheiro e redistribui renda. Exatamente. Não tem conversa, entendeu? Você precisa ganhar dinheiro Foi para o que levar o o- sustento. Foi que a gente teve o convidado do Fabrício, falou isso, né? O pessoal- Fabrício Carreta. Fabrício Sim. Carreto. Sim. Falou Fabrício já muito sobre participou isso com a também, gente sobre aqui. gestão de pessoas e assim, fazer com que a fazenda também beneficie os funcionários, não só o dono da fazenda. Né? E fazer de fato, sabe? Falar que beneficia, todo dono às vezes fala, né? Mas da boca para fora, meu irmão, seu funcionário tem um processo estabelecido, ele sabe. Às vezes a gente chega numa fazenda, vou falar de um vaqueiro, eu converso com o vaqueiro, eu penso que eu estou na fazenda. Aí eu vou lá conversar com o dono, eu penso que eu estou em outra fazenda. Aí eu vou conversar com a esposa dele, penso que eu estou em outra. Eu vou conversar. Então, assim, qual que é o propósito da sua empresa? Imagina se vai dar certo, se o seu vaqueiro acha que a fazenda tem um propósito e você outro, não vai dar certo. Então nós temos que ter um alinhamento, tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tem que ter uma fisiologia, temos que saber realmente o que a gente quer e saber com números, quantas arrobas por hectare essa fazenda vai produzir, qual que é a meta de saco por hectare de café esse ano, qual que é o resultado e tomar decisão baseada em número, em fatos, em dados. Então, hoje a gente é muito no achismo, sabe? Então você chega na fazenda, quanto custa a arroba produzida? Não sei. Quanto custa seu quilo? Não sei. Então, assim, como que eu vou tocar uma empresa? Igual eu falar com vocês. Vamos andar de avião comigo, Maurinho? Vamos embora. Vamos pousar onde? Não sei. Entra aí, você vai entrar. Então, assim, Pois essa é a condução verdade. das fazendas no Brasil. Você pega um avião, um Boeing de todo tamanho, que vale X milhões, que é uma história da sua família, que veio do seu avô, que vem do seu tataravô, e você toca ele sem saber para onde vai. Concordo Sabe? com você. Eu faço esse paralelo. O grande legal do nosso podcast, né? Que a gente sempre está trazendo aula. Eu falo sempre isso. Então, é mais uma aula motivacional para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando, porque, assim, é uma realidade que a FIS fala do agronegócio, mas que pode ser para a empresa, para o comércio, para qualquer segmento que quer ter lucro. Prosperidade. Exatamente. Não, sim. Né? Se É. você tiver uma lucratividade, você vai ter, teoricamente, né? Só se você ganhar, fazer igual eles, né? Montar um mega negócio, vão ser vendidos para uma mídia nacional e vão morar lá Deus abençoe. vão morar longe daqui, mas é isso. É nesse intuito. E eu te falo, por que eu estou citando isso? Eu sou do comércio de gás de cozinha, água mineral também, tenho, né? Minha família nasceu disso, meu pai veio, né, de um comércio tradicional. E eu, há 2 anos, venho implantando um sistema, um software de gestão para comércio. Eu tive uma pausa no período, né, de doença, não deu para, já era para estar muito mais à frente, mas esse ano eu consegui avançar dentro das bases. Então, esse mês de janeiro, eu já consegui organizar melhor, né, o que ser, né, para janeiro, fevereiro, esse fevereiro a gente já conseguir implantar um pouco mais de metas. Quando você diz, o seu funcionário, o que ele quer da empresa? Não estou falando do rural. O rural, um dia a gente chega lá, né? Eu vou contratar a FIS para o rural. Mas na empresa, no comércio, o Romo, eu já tenho estabelecido metas de lucratividade da empresa. Se a empresa ganha. Então, aonde que a empresa nossa quer?
eu quero ter lucro, porque o funcionário vai ser remunerado em cima do lucro. E eles já sabem disso. Eles sabem. Sim. Eu quero ser o maior vendedor da cidade? Não. Eu quero ter lucro. Se eu tiver lucro e ser o melhor, vai ser melhor ainda. E eles começaram a entender. Sim. Isso é um ponto. Então, quem está acompanhando e vem, não é porque a gente está aqui trazendo... Ah, Maurinho, mas aqui tem... Você falando é o cara do agro. Tem um monte de gente que não foi do agro que veio com a gente aqui. Mas dentro do agro, principalmente no Capixaba, Linhares, que é um polo de desenvolvimento do agro, a gente tem esses exemplos igual o seu, Felipe. Não é porque você está aqui, nós estamos, né, batendo essa bola e você tirou um pouco do seu tempo para vir, né, para quem está acompanhando, entender. É um exemplo clássico de alguém que está trazendo um resultado e o que você falou é uma verdade, porque dentro da minha propriedade rural eu tenho muito que avançar dentro disso. Eu fico feliz hoje porque, diferente de 3 anos atrás, na minha propriedade rural, os meus colaboradores não entendiam o que eu queria de propriedade. Eu estou querendo dizer assim, o meu visual. Sim. O que eu quero do meu cacau? Eu já mostrei para eles o que eu quero e eles entenderam. Isso eu já estou satisfeito demais. Sim. O cara vai chegar, como que o Maurinho quer que fique esse cacau? Eu falei que quer assim. Ele quer chegar e olhar lá no fundo e ver o cacau. Eu já estou feliz, porque tem outros produtores que não veem isso. É isso aí. Então, claro que isso agora é um processo de melhoria contínua, por isso que o nome é Fazenda, né, que vive fazendo, para a gente avançar nos dados econômicos, para você estar. Por enquanto eu estou em investimento. Eu não estou, por enquanto, claro que, né, tem que estar sempre atento a isso. Mas quando você está investindo, você não está muito preocupado com o retorno líquido, mas no patrimonial. Não sei se mais ou menos isso. E o cara que está estabelecido, onde ele vai achar um conforto na fita? Eu estou investindo. E o cara que está estabelecido, vou dar um abraço ao meu sogro. Meu sogro é um cara bem estabelecido no meio rural. É um águia do negócio. Ele precisa da FIS? Maurinho, a gente fala hoje que assim, tudo que tá bom demais tem algo a melhorar. E tudo que tá precisando de resultado tem um caminho longo a melhorar. Hoje a FIS, independente, vamos falar, se o sogro tem todo o know-how, tem toda a experiência. E a gente tem aqui do outro lado, eu falo uma coisa, esses dias eu estava lá em Vitória, na Apex, né? E só fera. Fui lá conversar e eu ouvi um negócio lá dentro que eu vou levar para minha vida. Se você quer solução nova, contrate pessoas novas e estão buscando metodologia nova. Aí o cara falou muito claro, você quer continuar tendo esse monte de problema velho? Contrata pessoas velhas, hein? Então continua tendo um monte de problema velho. E eu acredito realmente nisso. Nossa metodologia ela é uma metodologia singular, sabe? Inovadora mesmo, de realmente capacitar a gerência da fazenda. Então, por exemplo, você realmente conhece o perfil dos seus colaboradores? Existe uma técnica para conhecer perfil e a gente tem essa metodologia dentro de casa. Então hoje a gente vai analisar e vai falar assim, Maurinho, esse cara aqui ele está como podador das plantas, mas o perfil dele é muito melhor ele ser um secador. É melhor ele estar lá na sua barcaça lá secando cacau do que ele estar aqui podando. Então existe ciência para isso, sabe? Por exemplo, qual que é a atribuição de função dos seus colaboradores? Ele tem que saber. Concordo. Ele tem que olhar ali e falar, cara, essas são as minhas 10 principais funções que eu tenho que fazer aqui. Então, assim, e a mesma forma é a parte numérica. A gente hoje faz um trabalho de dados e de número que você realmente vai colocar a fazenda na palma da sua mão. Então, assim, a gente não substitui de maneira alguma a experiência do proprietário. Pelo contrário, a gente potencializa junto esse negócio. E uma coisa que eu falo muito, tem que começar a mudança pelo cérebro, pelo mindset do cara. Então, assim, hoje a gente tem muitos mindsets no agronegócio antigo, realmente extrativista, um pouco, né, realmente de não redistribuir, de não colaborar e de não realmente construir um negócio participativo. Sozinho a gente não ganha nada. Eu não sou nada sozinho. Eu tenho um time por trás de mim e que eu simplesmente sou o piloto desse time. Mas a gente precisa entender um pouco mais do lado empresarial. Então essa é a FIS. Assim, a gente vai tocar a empresa, fazenda junto. E com número, com meta, com objetivo muito claro, sabe? Uma pergunta, Felipe. A FIS, ela entra e sai da fazenda ou ela entra para trabalhar e assim e fica como a gestão da fazenda? Ela entra, faz uma consultoria, assim, reforma a fazenda e sai ou ela fica como... A gente hoje tem assim 2 caminhos, né? Nós falamos que nós somos uma empresa de assessoria de gestão técnica gerencial. Nós não somos uma empresa de consultoria. A gente vai realmente lado a lado.
Dentro da nossa metodologia, a gente tem 4 modelos hoje: bronze, ouro, prata e diamante. A partir do ouro, a gente vive o operacional com você. Vou dar um exemplo prático. Maurinho nos contrata por um trabalho, a gente entra, faz um diagnóstico, fala: Maurinho, sua propriedade hoje está aqui. Você tem esse resultado financeiro, você tem essas pessoas, você tem esse processo. Pô, Felipe, eu gostei do trabalho inicial, eu gostaria de caminhar para cá, para o ponto B do jogo. A gente vai montar a implantação e vai executar junto. E a gente contribui no mensal, na assessoria mensal, lado a lado ali, onde o quê? A gente vai desenhar esse trabalho e vai executar com você. Então, por exemplo, hoje, dentro da evolução dos nossos modelos, quando você sai de bronze e se torna um cliente diamante, cada vez mais o seu gerencial está conosco. Então, viram terceirizado, né? A gestão terceirizada. Isso aí, vou te dar um exemplo. A gente tem hoje várias fazendas que todo o gerencial está na nossa mão. Nossa empresa tem colaboradores dentro da fazenda para executar o gerencial. Então, vou dar um exemplo. Tem um cliente grande aqui em Pinheiros, onde o gerencial dele é todo na nossa mão. Então, a gente pegou a operação dele, ele estava lá gastando X milhões, tomando um prejuízo. Lá é café, é boi, é pimenta, milho também. A gente desenhou um cenário, desenhou a implantação, fizemos junto, ele gostou, ganhou confiança e falou: Felipe, eu quero que vocês toquem essa operação para mim. Então hoje a gente toca a operação dele. Tá perdendo o ranço? O produtor tá perdendo o ranço? E quando ele pega número, Maurinho, ele começa a acreditar mais, fica um negócio mais real. É igual você ser casado, mas não ter confiança em sua esposa. É às vezes a insegurança do produtor mesmo. Pô, eu tô tocando há anos ali, mas não... O trem não está na minha mão como eu gostaria, sabe? Quando começa a sentir essa confiança, e ele está certo, porque, pô, é a história. Quem é fazendeiro? É um cara de vitória, pô. Um cara para conquistar um patrimônio, para você ter uma terra, você é um vitorioso. Então, assim, realmente, quantos por cento é fazendeiro no Brasil? Que é uma propriedade, é um suor, é uma história, é uma vida. Você tem que também entender o lado do cara. Mas quando você começa a ter número, ter gestão, ter um sistema te mostrando, você pode estar na sua casa e olhar o seu rebanho, você pode estar na sua casa, olhar o seu sistema financeiro, você tem uma equipe por trás, você vê que é um negócio... Por exemplo, Maurinho, hoje a gente entra numa propriedade e conhece desde o solo, desde a parte fiscal dela, tributária, até o produtivo. Então, assim... Eu vou falar para você do que nós vamos fazer no solo através de uma análise muito criteriosa desse solo. Então, é realmente um negócio de precisão. Você acha que assim... Estou vendendo seu peixe, tá? Fica à vontade. Depois você me dá uma comissão. Depois a gente distribui. Então, presente patrocinador, pode ser. É verdade. Não, mas eu vou te falar uma coisa que é uma realidade. Que aí você... A gente sempre está enxergando, né, para dentro também. Existe... Foi falado em vários métodos, e a gente vê isso, era muito presente, principalmente em Linhares, há uns 10 anos atrás, todo mundo só falava em sucessão. E isso não vai acabar nunca. Por mais que Linhares, você sabe, e eu sei, Rômulo, quem é que... A região, né? Não vou falar que é Linhares. A região onde a gente está, no norte do estado, principalmente, a sucessão está presente. Você tem os filhos dentro da propriedade. Em poucas cidades hoje que eu conheço, o cara não tem vergonha, diferente daqui, né? Que os amigos que eu tenho, pessoas várias de todas as idades hoje, o cara não tem vergonha de falar. Antigamente tinha. Sim. Seu pai é o quê? Meu pai tem roça, tem comércio. Você faz o quê? Não, eu sou advogado. Antes era assim, né? Sim. Eu sou educação física, educador físico. Hoje não. Hoje o pessoal está falando, você é o quê? Não, eu fico na roça. Sou fazendeiro. Eu fico na roça. Isso aí. Você faz o quê? Não, eu trabalho na roça. Eu vou para a roça de manhã e volto à noite. Isso aí. Então, está tendo a sucessão. Isso é um parêntese. Mas está tendo a sucessão. E essa sucessão está conseguindo acompanhar? Me fala o que você está vendo. Ela está conseguindo acompanhar essa modernização? Porque o novo está entrando. Você mesmo disse. Pessoas novas para gerar conhecimento novo. Mas esse novo está sendo preparado para assumir isso ou ele está sendo aventureiro igual o pai foi lá atrás? Maurinho, hoje, assim, eu acredito muito nessa... Ou seja, vamos falar em números, né? Existem 9 milhões de pessoas hoje que vivem do agronegócio no país, né? Estamos falando de um país de 190 milhões de habitantes. Nós estamos falando de um rebanho bovino de 221 milhões de cabeça, né? Então, assim, nós estamos falando de um negócio expressivo. Somos aí também entre o segundo país mais produtor de café, né? E o estado é o segundo estado, né? O Espírito Santo, o maior produtor de café. Então vamos por esse caminho. A sucessão, existe sim uma sucessão que vem muito preparada. A nova geração sempre vai ser assim, nossos filhos vão ser melhor que nós e a vida tem que ser assim mesmo, né? É uma evolução e graças a Deus que a gente tem ela.
Um caminho que a gente precisa ficar muito atento é o seguinte: o que é tecnologia numa fazenda, Maurinho? É o que bota dinheiro no bolso. Sim. É o básico bem feito. Então isso nunca vai mudar. O que nós temos muito hoje é o seguinte: é uma distância do conhecimento para a prática. Falar que vai botar esse resultado na prática, existe um longo caminho para isso. Então, por isso que a sucessão tem que ser feita muito carinhosamente entre pai e filho, ou mãe e filho, do que for. Porque o líder que está ali precisa transmitir a sua experiência, que é o que você tem que ninguém te toma, que é o que seu pai tem, que é o que seu sogro tem, que ninguém vai tomar, que é aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu. Eu, por exemplo, sabia muito de fazenda, mas fui viver 50 mil hectares para eu aprender. Você pensar o que eu tomei de 50 mil hectares no norte do país, 100 quilômetros da cidade, é um negócio violento. Então a gente tem que aprender. Entrando nesse parêntese, a gente teve aqui, esses dias, não sei se você acompanhou, o Gino Marianelli veio falar. Sim. Exatamente esse caso. Ele saiu da faculdade, foi para Pará, chegou lá, explodiu fusariose na pimenta e ele endoidou. É isso aí. Não teve... Porque é um negócio que você tem que aprender na prática. Eu falo muito. Por exemplo, o que a gente tem hoje? Amanhã nós vamos estar no exemplo num cliente nosso aqui de São Gabriel da Palha, o Kiko. Empresário de sucesso, criador de um software, o cara hoje é dono de um monte de coisa. Pai desse aqui é Kiko também. Lá é Kiko do atual sistema. O cara vencedor e tal. Há 10 meses atrás, o cara me chama e fala: Felipe, eu fui brincar de ser fazendeiro e o negócio me apertou aqui, me ajuda. Chegamos lá, fizemos um diagnóstico, a propriedade perdia R$400 por hectare, então ele estava tomando prejuízo. Estabelecemos uma implantação, fizemos ela arduamente junto em 10 meses e a gente saiu de 400 negativo, viemos para quase 500 positivo de resultado líquido por hectare. E aí um dia a gente discutindo, ele falou: cara, o que tem na fazenda que eu não consegui tocar essa porra? E ele é um cara trabalhador, né? Eu falei: Kiko, não é uma ineficiência sua. A fazenda, ela depende de várias outras habilidades. Faz tudo certinho? Não fazia, né? Entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Então, eu já contei isso aqui no podcast. Desculpa te interromper, mas você vai gostar. Você vai gostar, principalmente, você já deve ter ido. Você já foi na palestra daquele rapaz do Rancho da Matinha, o dono? Sim. Você lembra que ele já falou do caso do cara que é católico? Sim. Não é isso aí? Exatamente. O cara falou: você é católico. Já te contei isso. Né? Você é católico? Sou. Mas por que não dá certo? É isso. Porque você não segue, você não vai na missa todo domingo, exatamente. você não cata feriado. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, e realmente não é fácil. Hoje, Maurinho, por exemplo, o maior orgulho que nós temos na FIS hoje é a nossa metodologia. Esse é o nosso maior diamante hoje e orgulho. E a gente fala: cara, desenvolvemos uma metodologia para 100 anos. Por quê? Assim, eu tenho um sócio que veio da Pfizer, ele ficou 24 anos na Pfizer, eu trabalhei na Pfizer durante um período, a gente trouxe várias metodologias de multinacional, fomos ajustando. É muito simples a nossa metodologia, é muito objetiva, muito básico, bem feito. Por quê? Básico, bem feito vai trazer resultado. Tem uma frase que a gente gosta que é a seguinte: felicidade gera lucro. Primeira coisa, Maurinho, que a gente faz na fazenda é tornar os colaboradores felizes. É o primeiro passo. Cara, o cara tem que vestir sua camisa, ele tem que saber: pô, essa camisa é da FIS, eu visto ela. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Exatamente. Né? E tem que ser claro: olha, Maurinho, aqui na prática, a gente quer X, no estratégico eu quero faturar X milhões, esse é o resultado líquido, eu quero isso. Beleza. Acordado, Maurinho, você é o diretor dessa operação. Está acordado. No meio do caminho, taticamente, o que precisa fazer? Nós precisamos comprar esse rebanho, precisamos fazer isso. E lá no operacional, precisa colocar o sal no coxo, precisa medir o pasto. Eu tenho que saber que um pasto, se ele passar 3 centímetros da altura ideal, Maurinho, eu perco 6% de proteína bruta. Então, assim, se eu deixar ele abaixo, ele vai passar um tempão para se revigorar, para revegetar, e eu vou perder resultado. A maior dificuldade, por exemplo, pecuária de corte não é produzir capim, é colher capim. Verdade. Então, assim, é básico, bem feito. Por exemplo, se a água que eu dou para o meu animal, ela tiver uma interferência de qualidade, são 100 gramas a menos que esse animal ganha por dia. Eu falei para vocês que o principal indicador de resultado financeiro é ganho médio diário. Se o boi não beber uma água, perder desempenho. Então, assim, se o animal, Maurinho, andar 1 quilômetro a mais, é 1 quilo a mais de matéria seca que ele tem que ganhar. Pra vocês terem noção, uma vaca de corte, para ela produzir 1 litro de leite, precisa passar 500 litros de sangue na glândula mamária. Vocês têm noção do que é uma máquina dessa? Para produzir 1 litro de leite para dar para o bezerro dela? Então, assim, a gente tem que entender que é básico, é simples, é solo, é água, é manejo, é pessoas, é processo. E é verdade, porque o colaborador hoje, ele está no cerne do negócio, entendeu? Se você não tratar bem, ele não sentir que você está preocupado com ele no trabalho e você só
estiver ordenando igual foi o povo antigo, que antigamente era outra forma. Era outro jeito. Era outro jeito. Em outros tempos, ninguém tá errado, Não, ninguém tá certo, é outro negócio. E o colaborador, assim, eu não vivo dentro, mas de fora olhando, o colaborador do meio rural, do agro, seja pecuária ou plantio, para mim é um dos caras que tem mais conhecimento técnico de todo o mercado de trabalho. Assim, você pega um vendedor de roupa, um vendedor de alguma coisa. O cara que trabalha no agro, ele tem um conhecimento, é igual pedreiro, por exemplo. O pedreiro, certeza. o cara tem um conhecimento técnico ali que Sim. se você estudar, pegar livro, você não vai ter. Não, o conhecimento Entendeu? empírico é foda, mas tem também Exatamente, conhecimento empírico. a questão de sensibilidade, que eu acho que é onde, né, a atuação de vocês, né, a bagagem que você teve de grandes empresas, de liderar equipes, e que a gente, né, por também ter uma bagagemzinha de ter trabalhado já liderando um pouquinho de gente aí nesse Brasil afora, às vezes os nossos chefes, estou falando o meu, não tem a sensibilidade que a gente tem. Eu vou dar um exemplo básico, Romulo. Esse dia está tudo alagado aí, né? Estava, né? Aí eu tinha feito umas estacas de bambu, uso muito matéria própria dentro da propriedade. Primeiro porque ecologicamente, segundo porque é mais econômico e tal. Mas eu sei que é um trabalho árduo. Cortar bambu não é fácil, não. Com certeza. O cara acha que é mole, mas não é. E meus aí. colaboradores são guerreiros. Isso aí. E esses dias, eu cortei um tanto e a água encheu e alagou. E aí o meu gerente falou, não, vai lá e vamos entrar na água e vamos pegar esse coisa. No outro dia de manhã, o outro gerente me ligou, meio que um sub, assim, né? Ele falou, os caras não querem pegar mais bambu na água. Eu falei, por quê? Porque não quer. Aí eu parei e pensei assim, deve estar difícil pra cacete pegar bambu na água, velho. Num barco. E ele ficou puto com os caras que não obedeceram a ordem, né? Aí eu cheguei, fui eu mesmo. Só que vocês não combinaram? Maurinho, quando tava perto tava bom, mas quando ficou longe, bicho, não foi fácil, não. Então, é uma mudança de paradigma, Romulo, que eu aposto que vocês da FIS, né, quando você fala que vocês fazem o mapa do que o funcionário, do que o colaborador vai fazer, você entra dentro de uma seara que às vezes o proprietário não entende, cara. Não tem essa visão. Entendeu? Maurício, Ainda mais se ele for um médico. Assim, entendeu? cara, você tocou num ponto surreal. Vou te falar aqui, muita gente fala, Felipe, você aprendeu muito de gente. Você olha e já sabe alguns caminhos de pessoas. Como que você aprende de gente? Conhecendo o máximo de gente possível. Então, desde 11 anos eu tô na rua. Isso aí, e velho. conversando Parabéns. e batendo papo e vendendo pipa, vendi picolé e fiz o caralho. Não que eu precisava, mas porque eu queria fazer. Legal. Então, beleza. Como que você vai realmente ter um time junto com você? Cara, seja verdadeiro com o seu time. Isso aí. O que falta muito às vezes é aquele líder verdadeiro. De estar ali e falar, meu irmão, tamo junto mesmo. E vou te falar, o cara que trabalha na fazenda, ele é um guerreiro, bicho. Vixe, demais. Ele é um guerreiro. Imagina você capinar, cara, o dia inteiro. 365 Abrir dias vala. do ano, abrir vala, colher cacau, que não é fácil, você tá com aquele pau de todo tamanho, com a ponta lá cortando porra do cacau, junta o cacau, bota na porra de uma cesta, vai levar pra barcaça, quebra o cacau, vai secar o cacau. Corpo dele. Bicho, vai colher o café, meu irmão. Nessas ladeiras, nesses morros do Espírito Santo, você com a saca lá de café colhendo. Então, assim, a gente tem que parar de falar que é parceiro só para dar tapinha nas costas. Exatamente. Então, assim, vamos ser parceiro. Cara, você produzir isso aqui, você vai ganhar comigo. É bíblico isso, você sabe, né? Claro, o que É você você emana, você recebe. É a lei da natureza, meu irmão. O que você vai expelir, você vai buscar. Então, assim, minha esposa mesmo fala, você é muito coração aberto. Cara, se eu sou coração aberto e apanho, deixa o outro bater. E se ele vai resolver com Deus para lá. Então, assim, e às vezes eu tomei muito na cabeça com o produtor, porque às vezes tem uma certa malícia desnecessária mesmo. Entendi. Então, assim, cara, claro, a gente tem que saber quem é quem. Tem hora que você tem que, meu irmão, você não dá para ficar no meu time mais não. É igual familiar, tem gente da família que fala, cara, você é meu parente, mas não dá para conviver com você, beleza? Beleza, é natural, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem gente que você não vai precisar conviver, convive com o outro. Na fazenda do mesmo jeito, seleciona muito bem seu time, conhece seu time, mas esteja de fato com o seu time.
Então, assim, porque a gente fala aqui, tá, mas meu irmão, você tá lá no ar-condicionado e o cara tá lá se fudendo no sol quente. Então, assim, o cara vai bater veneno. Eu falo muito isso. Eu dou esse exemplo do herbicida nas fazendas. Você fala, não, Sérgio, sou seu parceiro, estou com você, com o seu colaborador. Ele vai aplicar herbicida, que é um negócio que tem seus danos. Você não dá uma proteção pro cara. O cara fala, rapaz, se esse cara tá querendo que eu inalo o veneno e é meu parceiro, não, eu sou seu parceiro, mas eu vou jantar lá na sede, uma comida boa, você vai comer lá na cantina uma comida ruim. Pô, você é meu parceiro de verdade. Então, assim, o cara sabe disso, pô. É igual tá vendo? Claro que ele tá vendo, ele é um ser humano, igual você falou, ele tem muita inteligência. Maurinho, você não tem noção tanto que eu aprendo em fazenda. Toda fazenda que eu vou é uma aula de vida, uma aula de história. Os caras têm muita história de vida, o cara tem muito negócio, o cara passou muita coisa. Mesmo. Então, a gente ouve tem um áudio que eu carrego aí, até formatei o celular, acabei perdendo, um áudio de um colaborador do Mato Grosso, que ele falou assim, Felipe, você deu oportunidade e qualidade de vida para nós. Eu falo, cara, não foi eu, ele fala da FIS, né? Ele fala, a FIS mudou a possibilidade da gente se alimentar, da gente dormir. O cara trabalhava o dia todo, Maurinho, chegar no final do dia, via uma porrada de chuva, ele tinha que mover os móveis dentro de casa, que molhava dentro de casa. Sim. Ele ia comer, ele ia beber água, a água era de um lugar totalmente insalubre. Então, assim, eu sou seu parceiro, eu bebo água limpa, você bebe água suja. Pô, que parceria é essa? Concordo com tudo que você falou, cara. Felipe, assim, para descontrair um pouco, você tinha falado que você estudou muito, mas na hora que você chegou lá para prática, a conversa era outra. Qual a coisa mais bizarra que você já encontrou numa fazenda, que você foi para recuperar aquela fazenda ali, chegou com a empresa lá e você viu, caramba, que é isso, assim, uma história, alguma coisa que tenha... Rapaz, eu não vou poder citar o nome, que o proprietário é linharense, mas eu, trabalhando na Pfizer, criamos a FIS, né, venho de uma família batalhadora, humilde aqui de Linhares, né, e... Criamos a FIS, a empresa foi crescendo. Nosso primeiro cliente foi Teodoro Zanotti, de Nova Venécia. Assim, é um irmãozão da FIS. Estamos lá até hoje. Fizemos um projeto do zero, um projeto de 2.000 e poucos hectares. Para o nosso estado é um grande projeto. Demais. Ele é um exportador de café. Comprou essa propriedade, nos contratou. E eu vou contar esses dois casos. O primeiro foi esse, né? Na época eu tinha um sócio baiano, que era o Ícaro, um cara que mora no meu coração. A gente tem uma história de vida junto na criação da FIS. E aí a gente se encontrou lá na Bahia, em Teixeira. Eu falei, rapaz, né? Eu sempre sonhamos em levar a educação para o campo. Esse sempre foi meu sonho. Assim. Meu pai vem da educação do campo. Eu falei, cara, você educou, você transforma. Né? Você vê a Suíça, você vê os outros países. Educou, você se tiver educação, não precisa de polícia, meu irmão. Ninguém vai roubar ninguém, ninguém vai bater ninguém, acabou o problema. Verdade. Beleza, e aí eu falei, Ícaro, cara, tem um cliente nosso na Nova Venécia, vamos montar uma empresa, vamos fazer uma gestão, e ele tá querendo que a gente vá lá. Ele falou, eu acredito que é para fazer uns módulozinhos lá, olhar um negócio, aí fomos para lá. Esse baiano 2 metros de altura, muito doido. Chegamos lá, pô, o cara tinha comprado uma propriedade de 2.800 hectares e falou assim, eu quero um projeto do zero. Eu olhava pro baiano assim, ele chutava a minha perna embaixo do carro e eu negociando, querendo fechar o projeto. Ele falava assim aí, rapaz, não sei como nós vamos fazer. Eu falei, calma, depois eu dou um jeito. E ali nasceu a FIS. A gente trouxe mais 2 amigos, fizemos um projeto, então foi um desafio, um projeto que a gente teve que destocar a fazenda inteira, porque ela estava toda em eucalipto antigo, de 20 anos de eucalipto, enfim, foi um projetaço, está na implantação lá. Essa fazenda hoje, Maurinho, é um lugar para a gente ir, para vocês conhecerem, ela já está fazendo farm to table, então ela produz o gado, já tem uma loja de carne dentro da cidade, aqui em Nova Venécia, então eu estou produzindo gado, abatendo e levando até a mesa. Legal, é um projetaço que a gente costurou da família Zanotti, nós vamos estar lá amanhã, inclusive, né? O Bruno vai estar lá gravando com a família, a gente vai fazer um vídeo lá e também lá todo o café e a pimenta é exportado. Então, da fazenda até a mesa de fato. O segundo caso, que esse é um caso de vida que eu levo, é desse produtor de Linhares, que eu assumi as fazendas do Mato Grosso, né? Uma fazenda, uma propriedade de 50 mil hectares. E lá, só para vocês terem noção, assim, faltou uma quantidade gigantesca de rebanho. A gente tinha um desafio educacional muito grande, a gente tinha um desafio, vocês não têm noção do tanto que as fazendas se tornam favelas rurais, entendeu? Então, assim, eu tive que andar com segurança lá para a gente poder desocupar realmente os problemas que a gente tinha na fazenda. A gente teve que demitir 44 colaboradores de uma vez, que era um envolvimento com desvio muito grande. Então, assim, a 100 quilômetros da cidade, você para chegar na fazenda, 100 quilômetros de estrada de chão, para chegar na cidade que você vai para a fazenda, é mais 500 quilômetros do aeroporto mais próximo. Então, era um desafio muito grande. Nós pegamos lá um resultado financeiro, como eu citei, né, de menos 4% de lucratividade e fomos evoluindo a fazenda.
O desafio proprietário era um cara bem difícil de você lidar, então um desafio muito grande, é um cara já mais de idade, um cara muito duro de você lidar. Mas aprendi muito, foi um desafio muito grande. E assim, nós queríamos testar um modelo na prática. Então a gente criou um modelo e falou, cara, vamos ver se esse negócio realmente funciona. Então hoje a gente tem propriedades pequenas, médio e grande, a gente está aí para atender. E o desafio realmente é esse. E assim, o que eu falo muito? Cara, nada resiste ao trabalho e ao resultado. Então assim, quer ganhar o produtor e ele está certo, mexe no bolso dele, leva resultado financeiro. Porque a gente falou, o produtor, ele está certo de também se bloquear contra várias tecnologias que não são aplicáveis. Mas lembrando muito, eu falo muito isso, Maurinho, queria que ficasse essa mensagem para todo produtor rural. Para de tomar decisão em relacionamento. Se eu sou teu amigo, eu tenho que gerar resultado financeiro para a sua empresa. Depois a gente vai tomar cerveja e vai conversar junto. A gente toma muita decisão, sou amigo do Maurinho, vou comprar o produto tal porque ele é meu amigo. Não, falaram que o produto tal... Cara, sai desse caminho, entendeu? Conhece os seus custos, principalmente nessa era que nós temos um governo de mais esquerda, de mais instabilidade, a moeda e a inflação, né? O juros está alto. Cara, conheça a gestão dos seus custos, tome decisão baseada na sua produtividade, na sua lucratividade, no seu giro, na sua margem, no seu volume e no seu custo. Aí vai dar certo. Legal. Então, assim, por exemplo, muita gente fala, o Felipe, cara, eu não vou encostar caminho, não. Porque a verdade constrói. Maurinho, bicho, aqui dá certo, aqui não dá certo. Eu sou dono da verdade? Não. Tem uma metodologia, tem uma ciência por trás, tem uma equipe. Quem mais conhece a sua propriedade, Maurinho, do que você? Você. Eu tenho que te ouvir, eu tenho que te entender. A gente tem que desenhar um propósito junto. Mas junto do número. Em Deus eu acredito. No restante, meu irmão, é número. É verdade. É isso aí. Viu? Bacana demais. Mais uma aula. Mais uma aula. Abençoa. É uma faculdade. Felipe, eu só tenho que agradecer. Nós do Desenrolando ficamos entusiasmados, impressionados. Esse mundo que vocês estão vivendo aí de consultoria nesse nível é o que falta para muita gente. E assim, tomara que as pessoas entendam que estão nos escutando, que pode levar uma mensagem, que existe, né, sempre algo a mais que pode ser feito. E eu sei que vocês estão dispostos a isso. Então, assim, queria ficar com você aqui batendo um papo muito tempo, tem muito assunto. E se você puder, para encerrar, falar se vocês fazem o trabalho de holding familiar, era legal, e você depois se despede aí, que aí a gente vai fazer o encerramento, ok? Maurinho, eu que agradeço aí pela oportunidade, assim, a gente fica até emocionado, né, porque sabe da estrada da luta, a gente fala hoje na empresa que nós estamos à frente do nosso tempo, a gente que vem de baixo, todo mundo brasileiro, ele tem assim, eu posso estar bem, mas o outro não, né, então assim, a gente encontrou muito desafio, eu falo lá em casa com a minha esposa, cara, para eu estar bem, você também pode estar bem, não precisa você estar mal para eu estar bem, vamos estar bem todo mundo, então é isso que eu desejo para nós. Desejo que você esteja cada dia melhor, que, né, o podcast vá cada dia mais forte, que a gente vá firme junto, que a gente discuta junto. Legal. E eu vejo o seguinte, hoje a gente tem uma parceria de hold muito forte, que é a Fantoni Contabilidade, então nós estamos juntos nessa missão. A gente fala hoje, Maurinho, que nós somos uma cooperativa privada. Então hoje, por exemplo, a gente tem parceiros fortes da advocacia para fazer a parte jurídica dos clientes, dos produtores rurais. A gente tem um parceiro forte com a Fantoni para fazer a parte fiscal, tributária e de hold, e a parte da gestão produtiva é conosco. Então a gente hoje está unindo cada dia mais serviços empresariais para que realmente a gente consiga fazer uma gestão, desde a parte fiscal, tributária do produtor até o produtivo. É um hub de serviço, de conhecimento de gestão. Então ontem, por exemplo, a gente estava junto ali unido a Fantoni, a CBM Advogados e a FI Gestão, bolando um negócio para a gente cada dia mais evoluir este caminho forte junto aí. Então, nosso trabalho realmente é pegar a fazenda e transformar em uma empresa. Eu fico grato, assim, peço que o produtor, a gente fala hoje, a palavra até consultor, Maurinho, era uma palavra cansada hoje, sabe assim, porque produtor, vem muito consultor pardal que a gente fala, o cara vem lá da puta que pariu, chega aqui, não, a sua receita é essa, toma aí, cara. Se eu não conheço você, como é que eu vou indicar algo para sua fazenda? Primeira coisa, eu tenho que conhecer Maurinho. Se ele gosta de tomar decisão no papel, como é que eu vou mandar um relatório no WhatsApp? Se ele gosta no WhatsApp, como é que... Então, assim, Maurinho, o que você gosta, meu irmão? Seja verdadeiro. Quem é o perfil? Não, meu perfil é aqui. Eu sou mais sonhador. Não, eu sou mais pé no chão. Ó, o número que eu gosto é esse, eu não gosto de... Então, beleza. Se eu te conheci, se deu certo, aí nós vamos traçar para dentro da fazenda. Então, assim, o que eu peço ao produtor, dê oportunidade.
Não, eu não quero lidar com o Felipe, mas a equipe tem vários outros consultores, né? Tem o Rui, que vocês conhecem aqui, ficou 15 anos no IDAF, que é meu sócio Amigo hoje, nosso. que faz a parte comercial também junto comigo. A gente tem consultores que ficaram 8 anos na Timac, que é a maior empresa de adubo. A gente tem engenheiro de produção hoje, a gente tem zootecnista, tem veterinário, tem agrônomo, tem gente de 9 anos aí na parte fiscal tributária dentro da empresa hoje. Então, assim, escute outros consultores, porque às vezes a gente tem mais perfil por um tipo de consultor, de líder do projeto. Então, a gente determina um líder mais próximo do perfil do cliente. Então, por exemplo, a Maurinho, seu perfil é esse, ó, dentro da nossa empresa, Maurinho, esse líder vai dar melhor com o seu perfil. Então, a gente traça junto ali. O que eu peço ao produtor é isso: dê oportunidade ao novo, não tenha novofobismo, não tenha medo do novo. Claro, como nós comentamos, hoje o êxodo não é mais rural, é urbano. Quanta violência tem na cidade, quanta droga, quanto problema. Então as pessoas estão buscando o campo, porque o campo é um lugar de tranquilidade, de paz, tudo que vem da natureza é abençoado por Deus. Então a gente hoje tem muita gratidão de trabalhar num lugar que nasce um dinheiro que realmente vem de uma boa fé, porque a energia ruim do dinheiro também traz negócio negativo. Então assim, eu peço ao produtor que dê oportunidade, sabe, Maurinho? Ouve, entenda, começa a pensar em gestão. Não é aquela gestão, cara, eu vou ter que modernizar. Eu falo muito que às vezes a gente fala da palavra tecnologia. Hoje o produtor tem medo. Tecnologia, o que bota dinheiro no bolso. Falou, fazer o é o básico. Vão cuidar de solo, vão cuidar de pessoas, vão cuidar de água, vão cuidar de alimentação. Então peço ao produtor, Maurinho, que esteja na Linhares, que esteja no Espírito Santo, que esteja no Brasil, que dê oportunidade, sabe? Legal. Agora em fevereiro a gente está indo para um projeto no Nordeste, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então assim, a gente está na Bahia, está no Espírito Santo, está em Minas, está no Rio, está no Pará, está no Mato Grosso, está em Rondônia. Estamos indo para o Nordeste lá em Natal. Então assim, dê oportunidade de ouvir, entenda a metodologia. Cara, eu não quero começar, vamos fazer um diagnóstico, vamos conhecer sua propriedade, sua doença ou sua saúde, vamos fazer uma implantaçãozinha básica, que você não vai gastar dinheiro e vai cortar os principais custos. Vai devagarzinho, toma devagarzinho. Isso, vamos devagar, não precisa ter pressa. Nós não temos pressa de fazer negócio mais hoje. Mas começa, não deixa para amanhã. Sabe por causa de quê, Maurinho? Porque infelizmente o produtor que não se profissionalizar, ele não vai conseguir mais ser herdeiro. Ele vai entregar para quem está vindo aí, porque hoje o cara do agro ele tem que fazer conta, porque virou um negócio financeiro e não produtivo. Quem começar, Maurinho, a olhar para a sua propriedade financeiramente para depois produtivo, vai continuar no ramo. Quem continuar na paixão, olhando só o produtivo e esquecer do financeiro, ele vai sair da atividade. Então a dica que eu peço é essa: Amém. Faça a conta, traga um número para a mão e seja um empresário. Eu falo muito o seguinte: tem um cliente meu que é muito simples, e é um cara fantástico, Mário Sérgio, um abraço para você. É um irmãozão que a gente está junto aí em 5.000 hectares aqui no norte do Espírito Santo. Estamos fazendo um projeto que vai ficar na história aqui do estado. E a gente fala muito, ele falava muito no início assim: Felipe, tô indo para a roça. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, não fala que tá indo para a roça mais não. Você tá indo para a porra da sua empresa, caralho. Veste a camisa, vão para dentro. Para de falar que vou para a roça. Quem vai para a roça é o quê, rapaz? Eu falava muito, meu filho, ia para quadrilha, nego pintava o dente de podre. Ué, quem disse que o cara do campo tem que ter dente podre, tem que ter calça rasgada? Quem falou isso? Aonde está escrito isso? Quadrilha de então, terno, assim, terno o cara tem que ir bonitão, pô, tem que ir feliz. Eu sou caipira, eu sou produtor e eu venho aqui para ganhar dinheiro com a minha empresa. E aí ele fala, de vez em quando ele ainda escapola: tô indo para a roça. Eu falei: roça, bicho? Não, tô indo para a fazenda, tô indo para a empresa. Então nós somos um empresário do agro, temos que ter orgulho disso. Eu falo que o Brasil é o supermercado do mundo. Então assim, nós temos que produzir, temos que levar qualidade, temos que potencializar e trazer resultado. Show de bola. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sensacional, cara. Valeu. Aula. Rapaz, eu fico impressionado. Esse podcast tá virando um negócio de doido. Eu saio daqui feliz demais. É bom demais. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Maurinho. Manda um abraço aí a todo mundo e parabéns, cara. Eu que agradeço, Maurinho, assim, muito obrigado. Você foi um cara que abriu o olho de muita gente. Então você, produtor rural, você, empresário, que está aí hoje querendo algo a mais, como ele disse, você quer coisa nova, contata a gente nova. E os meninos estão aí da FIS bombando. Procura a rede social nossa, o contato desse cidadão que Deus abençoou de vir aqui dar uma aula pra gente. E você que nos acompanha, obrigado de coração, a oportunidade de estar sempre comigo, com o Romo, com o Felipe, toda a nossa grande equipe, aqui na Logo Centro Empresarial, que patrocina tudo isso pra gente. E a gente vai longe com pessoas como essa, levando conhecimento e vontade. Abraço, galera. Fique com Deus. Valeu, muito obrigado.